Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada para quem estiver assistindo aí a apresentação minha do TED. Para mim é uma excelente oportunidade para poder falar sobre o trabalho da arqueologia no Brasil. Antes de mais nada, meu nome é Tobias Vilhena de Moraes, eu sou arqueólogo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também conhecido como IFAM. Atualmente desenvolvo um projeto de pesquisa na Unicamp, de pós-doutorado, com bolsa da FAPESP, e tomo como tema as missões jesuíticas dos Guaranis, como elas são conhecidas hoje. Talvez muitos de vocês não ouviram falar delas, seja a primeira oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse passado latino-americano, sul-americano. E será uma excelente oportunidade para falar de um dos sítios mais importantes do mundo, que também é patrimônio mundial da humanidade, segundo a Unesco. Para aqueles que não sabem, as missões foram uma experiência diferente de sociedade ao oeste do atual estado do Rio Grande do Sul, durante o século XVII e XVIII, e que envolveu diferentes sociedades, a europeia, representada principalmente pelos padres jesuítas, e os indígenas guaranis. Mas imagine uma situação, eram 2 padres jesuítas, 7.000 indígenas, vivendo num local que não é bem hoje uma cidade, uma metrópole, era no meio do Rio Grande do Sul, colonial. Ou seja, ao redor não havia nada, havia uma espécie de uma cidade que contava com uma estrutura muito importante, que abrigava, por exemplo, uma igreja, abrigava uma oficina, abrigava uma rede de recursos hídricos que deveriam ser aproveitados para abastecer aquela população, e abrigava esses 7.000 indígenas ali naquele local. E dessa experiência surgiu uma sociedade que vai caracterizar e vai marcar profundamente as relações sociais na América do Sul, e que foram já na época um chamariz para um olhar para esse nosso continente. Por exemplo, Voltaire, que vai, dentro das suas obras, destacar aquela experiência que ele vai descrever como utópica, mas como toda experiência, ela passou por bons e maus momentos, momentos de grande crescimento urbano, momentos de fome, momentos de crises hídricas, de desabastecimento, que, olha, não parece que seja algo tão distante daquela de nossa época, né? É uma época que tem muita relação com a nossa vida hoje. Quem vive em São Paulo sabe, passamos por uma crise hídrica muito forte na época também. E como é que eles superaram? Como é que eles lidaram com os seus problemas naquela época? É uma oportunidade de nós olharmos para esse passado e pensarmos um pouco sobre ele, e vermos o que existe de experiências positivas, negativas, e que podem nos servir hoje, talvez como uma forma de lidar com os nossos problemas atuais, e assim pensar num futuro diferente. E dessa perspectiva, vendo essa experiência missioneira, vamos chamá-la assim, tentar observar o que aconteceu depois do abandono, depois do desaparecimento das missões jesuíticas naquela região. O que aconteceu com o sítio arqueológico? Ele foi abandonado? Existem vestígios de que não. Existem hoje informações de que não foram abandonados. E como é que essas ruínas, depois de abandonadas, começam a ser revalorizadas a partir do século XX? É uma oportunidade para conhecermos também nossa construção como um Estado, o que foi valorizado desse passado missioneiro, o que foi deixado de lado, e conhecer um pouco sobre as principais discussões da área do patrimônio arqueológico e cultural brasileiro. E a partir dessa palestra, eu espero que vocês gostem e possam aproveitar bastante essa experiência, essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre nossa história. Venham todos, vai valer muito a pena. Convido a historiadores, geógrafos, biólogos, engenheiros, químicos, todas as áreas. Acho que vai ser uma oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre o nosso passado. Venham!